Olá, muito bem-vindo você que nos acompanha. Eu sou Frei Jacir e o texto sobre o qual vamos refletir hoje é tirado do Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 25 a 28 e de 34 a 36. A igreja propõe a leitura de textos apocalípticos e escatológicos, isto é, fim dos tempos, no tempo litúrgico do Advento, que é esse tempo de espera para celebrar o Natal, tempo bem como de uma catequese espiritual. E olha só o que eu preparei para você. Advento do terror, do medo do fim do mundo, da esperança, isto é, das mudanças de estruturas e da esperança. Ficou curioso como isso se relaciona? Então não saia daí. E já te deixo duas perguntas. Por que refletir sobre catástrofe, fim do mundo, como preparação para celebrar a memória do nascimento de Jesus e a promessa de sua nova vinda, chamada de parousia? Trata-se de medo ou de modo de apresentar o triunfo de Deus sobre a história humana? Vejamos. Primeiro, uma breve explicação sobre o advento, que é uma palavra latina que significa uma vinda, aproximação ou chegada. Nas religiões do Império Romano, advento simbolizava a vinda de uma divindade ao seu templo, bem como de pessoas ilustres e imperadores às cidades e províncias do Império. Foi, na verdade, a partir do século IV que o cristianismo passou a utilizar o termo advento para celebrar o Natal, visto que já estava bem conhecido entre o povo o uso do termo, também grego, parousia, para falar da segunda vinda de Cristo. Ainda que advento e parousia tem tudo a ver. Bom, alguns simbolismos acompanham a liturgia nos 4 domingos que antecedem o Natal. Uma breve explicação então sobre eles. Uma coroa, construída de forma circular para significar o amor de Deus que não tem fim. O verde das folhas simbolizam a vinda e a esperança em Deus com a vinda de Jesus para nos salvar. Já as 4 velas, 3 roxas e uma rosa, significam a luz de Cristo que vem para nos iluminar. Roxo é a preparação, é a purificação. Cor rosa, por sua vez, é a alegria, né? Por isso, ela é acesa no 3º domingo do Advento. Na verdade, esperança, paz, alegria e amor, simbolizado nas 4 velas, é o que representa o Advento. Então, cada vela tem esse significado de esperança, paz, alegria e o amor. Dito isso, procuremos entender o que a comunidade lucana nos disse, ou quer nos dizer, sua relação com a linguagem apocalíptica. Jesus havia dito para os seus discípulos que chegaria um dia em que o imponente e luxuoso templo de Jerusalém seria destruído. Não ficaria pedra sobre pedra. E era um templo assim monstruoso, com todas as suas divisões. Eles, então, lhe perguntaram quando aconteceria isso e qual sinal apareceria para indicar que essas coisas estariam para acontecer. Então veja aí, Apocalipse significa revelação, tirar o véu do modo histórico e atual dos futuros eventos. Então, na verdade, Jesus, apocalipticamente, estava querendo tirar o véu do seu tempo. Então, a resposta de Jesus está nesse texto que estamos refletindo. Essa passagem que anuncia o terror e desastre ecológico que espalharia medo por toda parte. Na verdade, ninguém, nem Jesus, sabia o dia do fim. Isto é, da libertação desse mundo com as suas estruturas injustas. Mas todos acreditavam nisso, inclusive Jesus. E ele disse que estaria próximo. Mas quando? Você acredita no fim do mundo? Tem medo do fim do mundo? Na verdade, estamos diante então de uma linguagem apocalíptica. Então, trata-se de um modo de pensar judaico que entrou no cristianismo. No modo de pensar apocalíptico, há assim, 2 mundos, o de cima e o de baixo. No céu,
como mostra a imagem, está tudo perfeito, mas no mundo cá de baixo, não. Por isso, esse mundo cá de baixo vai ser destruído. E muitos acreditavam no modo como a sociedade romana estava organizada com as suas hierarquias, isto é, não queria nem saber do mundo lá de cima. Nós conhecemos o Apocalipse, o último livro da Bíblia. Não sei se você sabe, na verdade existem 19 outros livros apocalípticos apócrifos do Primeiro Testamento, os quais não foram considerados inspirados pelos judeus e cristãos. Esses apocalipses narram revisões, revelações de viagem e de personagem aos céus e aos infernos, onde se encontram com anjos, com Deus, com as almas dos mortos e até com o anticristo. O objetivo dessas revelações e visões é mostrar que a justiça de Deus vai salvar a história humana que está em crise. A partir de um fim catastrófico do mundo, determinado por Deus, um novo tempo de salvação paradisíaca há de chegar, para os israelitas justos sobreviventes e mais tarde pela ressurreição para os demais. Então, essa visão judaica de Apocalipse. Então, Deus inaugurará uma história única, a terrestre e a celeste, sem as estruturas sociais e políticas deturpadas, corruptas. Há também 9 apocalipses apócrifos do Segundo Testamento. Esses são revelações de cunho gnósticos, isto é, revelação que veio lá de cima do mundo para transformar esse mundo e voltar ao mundo de cima, ao mundo da luz. Eles também defendem a liderança apostólica e gnóstica de Pedro. Também Tiago, irmão do Senhor, o Senhor faz revelações de cunho gnóstico e judaico-cristão. Tiago sofrerá no retorno de sua alma para o pleroma, para a plenitude. Deus, ele tem medo, mas Jesus o conforta. Esse é o teor deste evangelho. No século V, temos testemunhas de um texto apócrifo intitulado Apocalipse de Tomé. Escrito em latim, ele dá continuidade ao pensamento judaico-apocalíptico. Na Alta Idade Média, século V ao IX, ao X, Apocalipse de Tomé foi bem difundido na Europa. Trata de coisas reveladas a Tomé que aconteceria nos últimos 7 dias do mundo acabar. Ele fala de fome, guerra, terremotos em lugares diversos, neve, gelo, seca, muitas doenças nos povos, sacerdotes sem paz entre si e mundanos. Grandes sinais no céu aparecerão e os seus poderes serão abalados. Portanto, esse modo de ver o mundo de cima e o mundo cá de baixo nunca deixou de acompanhar o nosso modo de pensar. Ainda pensamos, se há de convir comigo, apocalipticamente. Poucos são os que não têm medo do fim do mundo. Jesus afirma que os poderes serão desabalados na ordem geral, isto é, no cosmo. Ele fala de ficar de joelhos e de pé. A preocupação em manter a situação como está nos impede de transformar a realidade. Quem estava ao lado da ordem estabelecida ficava de joelho diante dos sistemas políticos, religiosos, econômicos ou sociais. Jesus nos pede para ficar de pé diante do Filho do Homem, isto é, de Deus encarnado, e de ter orgulho de ser Filho de Deus que Jesus nos conferiu. De mudar o que precisa ser mudado. Essa é a grande mensagem de Jesus. Estar de cabeça erguida diante do sistema que mata. Olha que mensagem bonita de Jesus. Estar de cabeça erguida diante do sistema que mata. Não compactar com ele. A sabedoria de Jesus consiste em entender que na roda da vida tudo gira, tudo muda, nada é eterno. Só Deus é eterno. Essas palavras de Jesus desconcertam o nosso modo de viver. Jesus apresenta as mudanças que virão aqui, agora, para transformar. Nossas normas e regras serão todas derrocadas, destruídas. Em nossos dias seria como insistir em manter a submissão da mulher ao homem, porque sempre foi assim. Não podemos mudar o modo de nos relacionarmos afetivamente. Por
Por isso, não faz parte da estrutura, né? Porque isso, na verdade, não faz parte da estrutura homem e mulher. O Papa Francisco chama a atenção para a questão do amor, acima de tudo, em todas as estruturas. Ele, como Jesus, desconcerta. Aceitar o diferente. Jesus nos desafia a não nos conformarmos com os esquemas pré-estabelecidos que temos em nossas mentes e nas estruturas sociais, religiosas, econômicas, eclesiais, etc, etc. Para além de ficar esperando o fim do mundo, mudemos nossa estrutura sociais, nosso modo de ser, pensar e de se relacionar. A indiferença em relação ao outro e as injustiças retardam a vinda de Jesus, a sua segunda vinda. Guarde na sua cabeça, o Apocalipse é logo ali. O Natal está perto. Entremos no clima natalino, não o do consumismo, mas o da esperança, da paz e da alegria e do amor. Feliz Advento para você, Feliz Natal e até a próxima, se Deus assim o permitir.